Sabemos que o apóstolo Pedro foi discípulo de Jesus, e Jesus o amava. E ao olharmos um pouco a vida de Pedro, nós podemos ver algumas características que são peculiares na vida dele. E eu vou falar um pouquinho sobre estas características de Pedro, mas antes eu quero que você entenda uma coisa. Pedro era uma pessoa normal, e quando eu digo isso, estou dizendo que Pedro era um homem falho. Pedro era um homem pecador. Pedro era um homem que tinha suas limitações. Às vezes a gente pensa que um discípulo de Jesus, ele é alguém imbatível, ele é alguém que não pode errar em nenhum momento. A gente pensa que o discípulo, ele é aquele que não pode falhar em absolutamente nada. E aí eu lhe pergunto, você que é filho de Deus, discípulo de Jesus, você já falhou alguma vez na sua vida? Você já cometeu algum erro? Se você não cometeu nenhum tipo de erro, então você nem precisa pedir perdão a Deus quando você estiver orando, não é verdade? Porque a gente tem o hábito de pedir: Senhor, perdoe os nossos pecados. Se nós oramos e pedimos isso a Deus, é porque nós nos colocamos diante dele como pessoas imperfeitas que somos, como pessoas falhas, humanas. Mas entendam, queridos amigos e irmãos, que eu não estou aqui defendendo o pecado. É claro que não, obviamente que não. Mas eu estou chamando a atenção dos irmãos para que, mesmo na condição de filhos de Deus que somos, de discípulos de Jesus, nós todos somos pecadores, nós todos somos falhos. Obviamente, como os discípulos de Jesus, não devemos ter prazer no pecado, e nem podemos usar dessa desculpa para pecarmos atualmente, como muitos fazem. Eu sou pecador, e usa deste pretexto para poder pecar. Não é bem assim, não é disso que eu estou falando. Eu estou enfatizando, queridos, que mesmo que a gente se esforce ao máximo em todas as áreas para sermos os melhores, para sermos os melhores discípulos, para sermos os melhores crentes, ainda assim, alguma coisa ainda poderemos falhar com o Senhor. E aconteceu isso com Pedro. Pedro era um homem com limitações. Pedro era um homem imperfeito, como o Walter Júnior canta, uma música muito conhecida, Pedro Pó, um homem falho, um homem que cometeu muitos erros. Mas Pedro também foi um discípulo que teve grandes acertos, que fez coisas impressionantes, maravilhosas diante de Jesus. Pedro foi um homem que experimentou na sua vida altos e baixos, mas nesta noite eu quero destacar os altos, os acertos de Pedro, para que a gente possa abrir um novo entendimento sobre o dia a dia da nossa vida, sobre a nossa caminhada cristã, porque todos nós somos falhos, todos nós somos imperfeitos. Só que nós temos uma tendência maliciosa dentro de nós, que muitas vezes nem percebemos, mas que se tornou comum. E eu estou falando isso de forma geral, não é só dentro da igreja não. O ser humano tem essa tendência de valorizar os erros, de se lembrar dos erros e desprezar os acertos. Por exemplo, para quem é mais antigo, na década de 90 existia um jogador de futebol muito bom. Ele está vivo ainda, da Itália. O nome dele é Roberto Baggio. Quem lembra desse nome, Baggio? Levanta a mão. Muita gente, não é? Quando eu falo o nome de Baggio, Roberto Baggio, o que te vem na lembrança? Provavelmente você vai lembrar dele chutando aquele pênalti, último pênalti da Copa do Mundo de 94, que ele chutou tão alto que parecia que foi lá no estacionamento do estádio. Provavelmente você vai se lembrar dessa cena. Então quando a gente fala Roberto Baggio, aí você vai lembrar dele o quê?
cometendo esse erro, não foi? Só que a gente não sabe, ou a gente não lembra, dos acertos dele. Roberto Baggio, em 93, ele foi considerado pela FIFA o melhor jogador do mundo. E ele entrou na Copa de 94 com vários títulos. Ele, um ótimo, excelente jogador, jogou muita bola. Na Copa do Mundo fez excelentes partidas, levou a Itália para a final contra o Brasil. Só que, por uma falha, por um erro, a Itália perdeu, o Brasil foi tetracampeão. Só que a gente se lembra o quê? Do pênalti errado, do chute errado, do erro de Roberto Baggio. Então isso é uma característica que nós temos dentro do nosso coração. Tem sido comum nas nossas vidas. Querem ver como é que isso acontece? Pedro. Quando alguém fala de Pedro para você, o que lhe vem à memória? Pedro 3 vezes negou a Jesus. O apóstolo Pedro, não é? Apóstolo Pedro, aliás, no grego que eu pronunciei, o certo é isso, é C-E-P-H-A-S. O apóstolo Pedro que negou a Jesus 3 vezes. Não é assim que a gente lembra de Pedro? Viu como é que funciona a nossa mentalidade? Viu como é que funciona o nosso lado que a gente mais olha? O lado negativo. Vamos ser sinceros, não estou aqui generalizando, mas é fato que na maioria das vezes, quando a gente ouve falar sobre Pedro, quando a gente escuta o professor da escola bíblica dominical falando sobre Pedro, o que vem à memória? Sim, o discípulo Pedro que negou a Jesus 3 vezes. Então viram como é que a gente valoriza o que é negativo? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não espere somente elogios daqueles que se dizem seus amigos. Você pode se esforçar ao máximo para ser o melhor. Você pode dar um excelente testemunho na sua escola, na sua rua, na sua casa, na sua igreja, no seu ambiente de trabalho. Você pode se destacar em muitas coisas. Você pode ser o destaque do mês da sua empresa. Mas se você cometer uma falha, as pessoas vão olhar para aquela falha, vão se lembrar daquela falha e vão lhe criticar. Isso acontece, meus queridos, é comum do ser humano. Pedro foi aquele que negou a Jesus. Coloca aí no telão, Daniel, por favor, Marcos capítulo 14, versículo 29, na tradução NVI. Pode colocar aí no telão, eu vou ler, meus irmãos vão acompanhar. Olha só, na versão NVI. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, porque ele diz aí, eu não te abandonarei. Notem, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Verso 30, Daniel, pode colocar aí. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Versículo 31, pode passar. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Agora olha aí. E todos os outros disseram o mesmo. Todos os outros quem? Quais? Os outros 12. Os outros disseram o mesmo. No mesmo capítulo 14, dê uma olhadinha aí no versículo 50. Pode colocar aí, Daniel, versículo 50. Então todos o abandonaram e fugiram. Versículo 50. Todos o abandonaram e fugiram. Versículo 54, Daniel. No mesmo capítulo vai dizer assim: Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Quando Jesus estava naquele momento sendo acusado, naquele alvoroço de agressões, de acusações, percebam que no versículo 50, o texto diz que todos o abandonaram, todos fugiram.
mas Pedro estava presente. Pedro estava acompanhando Jesus de longe, né? De longe. Agora, de longe quanto? Qual era essa distância? A Bíblia não diz a distância exata que Pedro estava acompanhando Jesus, distância física. Não sei se foi 5 metros, se foram 10 metros, se foi daqui ali a pracinha. A Bíblia não diz qual é a distância. Não tinha ninguém ali com uma fita, com uma trena. Deixa eu medir aqui para ver qual é a distância que Pedro estava de Jesus. Não tinha. Mas uma coisa era certa: a distância que Pedro estava era suficiente para que Pedro pudesse ver onde Jesus estava, acompanhar Jesus, e para que Jesus pudesse ver a Pedro. Marcos não diz isso, mas no outro evangelho, o texto sagrado diz que quando Pedro nega Jesus 3 vezes, os olhares de Jesus e Pedro se cruzam. Os olhares de Pedro, de Jesus se cruzaram. Então, quando Pedro negou a Jesus 3 vezes, ele saiu arrependido, ele foi chorar amargamente. Então, quando o texto diz que Pedro seguia a Jesus de longe, esse longe não é, por exemplo, daqui para o Rio de Janeiro, daqui para Valparaíso, para Lusiana, não, longe, mas um longe suficiente para que Pedro conseguisse ver e acompanhar Jesus. No julgamento de Jesus, os irmãos conhecem a história. Ora Jesus era levado daqui para ali, ora ele estava na presença de Pilatos, outra hora, outro momento na presença de Herodes, nos sumos sacerdotes, e Pedro estava acompanhando. Mas perceba que a gente tem o costume de falar o quê? Pedro negou a Jesus. Pedro, aquele traidor, aquele falso que falou que iria seguir a Jesus, negou 3 vezes. Mas quando a gente faz uma leitura mais aprofundada, a gente vê essas observações, a gente nota que os outros, de fato, não estavam lá. O verso 50, pode colocar de novo, versículo 50, Daniel. Todos o abandonaram e o quê? E fugiram, exceto Pedro, porque lá no versículo 54 diz que ele estava acompanhando Jesus de longe, mas estava acompanhando o Senhor. Mas isso a gente não fala, isso a gente não vê, isso a gente não prega. O que a gente enfatiza? Pedro, o negador, homem de 2 caras, homem sem palavra. Não é assim que a gente pensa? Por que a gente faz isso? Porque, queridos, a gente tem esse hábito negativo, esse hábito de olhar somente a parte negativa, de se lembrar somente das falhas do ser humano. E aí eu te pergunto, cadê os outros? Não é? Cadê os outros? Os outros nem de longe estavam acompanhando. Todos fugiram, todos o abandonaram. Mas a gente só lembra de pegar. Pedro foi o que negou, Pedro foi que homem de 2 palavras. É isso? A gente não fala, isso a gente não vê, isso a gente não prega. Todos os outros fugiram, todos os outros abandonaram Jesus. O que a gente vê é a parte negativa de Pedro. Pedro, um homem fraco. Quer ver um outro episódio quando a gente se lembra de Pedro, além dele ter negado a Jesus? Puxa aí na sua memória, qual é um outro episódio quando o pastor fala, quando você ouve um professor da IBD falando, ou alguém falando sobre Pedro, sobre a fé de Pedro, o que você lembra? Também, o que mais? Quando Pedro afundou, não é? Quando a gente lembra de Pedro, aquele que afundou, aquele que, um homem
de pouca fé, de fé pequena, um homem que além de ter negado Jesus, um homem além de não ter palavra, é medroso, teve medo do vento, teve medo do vento, afundou. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, eu posso colocar aí também, Mateus capítulo 14, eu vou ler a partir do versículo 22 ao 29, Mateus capítulo 14, de 22 a 29, está aí no telão, pode acompanhar também no telão. Diz assim o texto sagrado: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, gritaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, pessoal, pode responder no seu coração. Eu também me faço a pergunta: você teria coragem de fazer isso, de você andar sobre as águas? Sendo sincero, você teria coragem de sair andando por cima das águas, sabendo que ali embaixo tem um mundaréu de água, uma profundidade de água abaixo de você? Você teria coragem de fazer isso? Teria? Pedro teve. Agora notem, de todos eles que presenciaram a cena, aquela cena que assustou os discípulos, que assustaram aqueles homens que estavam no barco. Aliás, o texto diz que eles ficaram tão assustados que eles gritaram de medo. Não tinha mulher, só homem. Como é que um homem grita de medo, Daniel? Como é que um homem, quando está assustado, grita? Não é estranho pensar? Como é que um homem vai gritar quando numa situação de medo? Mulher não, mulher facilmente grita e, quando vê barato, essas coisas. Mas quando um homem está com medo, como é que ele grita? Notem que os discípulos, que aqueles homens, eles se assustaram, e o texto diz que eles gritaram de medo. Então imagina aquele ambiente assustador ali, naquele momento. Eles pensavam que Jesus era um fantasma que estava vindo. Aí Jesus disse: não temas, sou eu. E aí eles perceberam que era Jesus. Agora eu lhe pergunto: quem foi o único que teve coragem de andar sobre as águas ao encontro de Jesus? Pedro. Pedro foi o único que desceu para andar sobre as águas. É claro que a gente sabe que em determinado momento Pedro sentiu medo. Ele começou a afundar. E aí ele gritou: Senhor, salva-me. Não é isso que o texto diz? Ele ficou com medo do vento, mas ele não ficou com medo de andar sobre as águas. Ele foi o único que teve a atitude: Senhor, eu vou ao teu encontro, de descer e andar sobre as águas. Pedro não teve medo desse primeiro instante de andar sobre as águas, o que naturalmente qualquer um de nós que tentasse fazer isso, o que aconteceria? A gente iria afundar. Pedro não teve medo disso, mas isso a gente não prega, isso a gente não vê, isso a gente
não fala. O que a gente só vê em Pedro? Ah, Pedro afundou. Pedro, homem de pequena fé. Pedro, homem medroso, além de negar Jesus, afunda, não tem fé. Agora pensa comigo. Eu não sei se você já pensou no que eu vou falar agora, se você já teve esse raciocínio. Se a fé de Pedro, que desceu do barco, era pequena, eu lhe pergunto, e a fé dos outros? Você já parou para pensar nisso? A gente fala, Pedro afundou, Pedro, né? A gente só olha no lado negativo. Que fé, andou sobre as águas e ainda afundou. Se Pedro, pense por esse lado, se Pedro, considerado um homem, nesse caso, de pequena fé, se a fé dele era pequena, eu lhe pergunto, e a dos outros? Que nem desceram, que não tiveram a coragem que Pedro teve de descer para ir ter com Jesus. Mas o que o ser humano pensa, né? Só de Pedro afundando. Pedro, ele teve medo do vento e afundou. Pedro vacilão. Pedro, a fé vou te contar, né? Pequena demais. Para terminar, outro episódio que nos vem à mente. Esse já não é tão falado, mas acho que você vai lembrar. Além de Pedro negar a Jesus, além de Pedro afundar, Pedro, ele era um homem violento, agressivo, impulsivo. Vou dar uma dica, a Ruth já falou. Não, aliás, essa aqui. O que Pedro fez? Cortou a orelha direita de um homem, não foi? De um servo do sumo sacerdote. Abra aí sua Bíblia, pode colocar também no telão. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 51. Mateus 26, 51. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus estava a ponto de ser preso injustamente, claro. E naquele momento, no contexto ali daquele ambiente do Getsemane, Jesus ele vai ao Monte das Oliveiras para orar e chama 3 discípulos. Ele escolhe 3 mais reservadamente: Pedro, João, Tiago. Então ele vai com esses discípulos para orar. E Jesus estava angustiado. Então Jesus ele se reserva um pouco mais e deixa os discípulos, aqueles 3 discípulos orando ali, e ele se reserva para orar. Quando ele volta, inclusive, ele encontra os discípulos dormindo. Naquele momento, Judas chega, porque Judas já tinha combinado de entregar a Jesus, e ele faria um sinal, como se fosse um código, Daniel, beijando a Jesus. E quando isso acontece, os soldados vêm à tona para poder prender a Jesus. O que Pedro faz? Pedro, vendo aquela situação de perigo, ele pega a espada e vai lá, corta a orelha de um soldado, de um servo do sumo sacerdote. Esse texto que nós lemos não diz quem foi e não diz alguns detalhes. Mas lá em João capítulo 18, verso 10, narrando o mesmo episódio, pode colocar aí, Daniel, João capítulo 18, verso 10, o texto sagrado aí sim vai dar os detalhes direitinho. Olha só: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando, ou seja, cortando literalmente a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. O que a gente vê? Nossa, Pedro, eu vou te falar, hein? Nega Jesus, afunda no mar, e ainda é um homem violento, agressivo,
Que homem agressivo. Aí eu me pergunto: quem foi o único que se levantou, ainda que agressivamente, para cima daqueles soldados, na intenção de defender o seu Senhor? Quem? Pedro. Quando Pedro viu os soldados chegando para prender Jesus, ele teve sim uma atitude, naquele momento, impulsiva. Ele pegou a espada e cortou a orelha dos soldados. Mas ele fez isso na intenção de defender o seu Senhor. Quem foi o único que teve coragem de fazer isso? Pedro. Mas isso a gente não fala, isso a gente não vê, isso a gente não prega. O que a gente faz? A gente, desculpa a palavra, a gente esculacha Pedro. A gente olha somente os pontos negativos e não observa o outro lado. Meus irmãos, Pedro, discípulo de Jesus, após Jesus, ele era falho, ele era um homem imperfeito, ele era humano como eu e você. A gente coloca a imagem de um Pedro sem palavra, que negou a Jesus, mas no entanto ele foi o único que esteve acompanhando Jesus de um lado para o outro. A gente vê um Pedro medroso que afundou nas águas porque teve medo do vento, mas no entanto foi o único que se propôs a sair do barco e andar sobre as águas. A gente vê um Pedro violento, a gente vê Pedro agressivo, mas no entanto foi o único que se levantou e teve coragem, na intenção ainda humana, de defender o seu Senhor. Notem que em todos esses momentos Pedro esteve com Jesus. É isto que Deus quer de nós, meus irmãos. Esta é a grande lição. Jesus quer que estejamos com Ele em todos os momentos. Nós não somos de fé, não somos perfeitos, nós temos falhas, temos as nossas limitações. Agora note, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas imperfeições, como Pedro foi, onde Jesus quer que estejamos? Na sua presença, perto dele, acompanhando com ele em todos os momentos. Mesmo nas minhas imperfeições, Jesus me ama. Mesmo nas suas falhas, Jesus ama você. Mesmo com as falhas de Pedro, é possível notar que Pedro estava disponível para Jesus. É isso que Deus quer de nós. Deus não espera a perfeição dos seus discípulos, dos seus filhos, mesmo porque Ele sabe que ninguém aqui pode ser perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Levanta a mão. Tem alguém aqui que não erra, que não falha? Tem alguém perfeito? Não tem. Jesus sabe disso. Jesus, Ele não espera que nós sejamos perfeitos, porque Ele sabe que somente Deus, somente o Senhor, somente Ele é perfeito. Mas Deus quer que, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas limitações, nós estejamos dispostos ao altar do Senhor para Ele. Pode voltar ao título da mensagem desta noite. Coloque a sua vida à disposição de Jesus, meu Deus. Entregue os seus dias ao Senhor. Faça o melhor para Ele, mesmo dentro das suas limitações. A gente pensar, eu sou falho, eu não tenho condições de fazer algo porque eu sou pecador. Se for assim, ninguém tem condições de fazer nada. Notem o contexto que eu estou falando. Eu não estou falando na prática habitual do pecado, nem defendendo o pecado. Estou falando com relação às nossas falhas, como imperfeitos que somos diante do Senhor. Mas nós podemos, mesmo com as nossas imperfeições, dedicar a nossa vida a Jesus. Mesmo com as nossas imperfeições, nós podemos nos colocar à disposição do Senhor.
Incentive o seu irmão a caminhar na obra do Senhor. Estimule o lado positivo do seu irmão. Elogie os acertos, para que ele tenha ânimo para prosseguir. Claro, você não vai compactuar com os erros, você não vai compactuar com o pecado de ninguém, mas você pode ajudá-lo a ser melhor, você pode ajudá-lo a fazer aquilo que é certo. Não existe uma igreja perfeita, mas nós temos um Deus, um Senhor, que é o dono da igreja. Este sim, Ele é perfeito, e Ele é tão perfeito que com amor Ele nos instrui, Ele nos perdoa, Ele nos corrige, Ele nos guia a pastos verdejantes, a fim de que nós cumpramos o propósito da nossa caminhada cristã, da nossa vida de uma forma geral, num todo. Pedro, discípulo de Jesus, foi um homem que cometeu muitos erros, foi um homem que pecou, foi um homem que teve muitas falhas, mas ele se colocou à disposição de Jesus. Ele teve grandes acertos, ele fez coisas maravilhosas, muitas vezes encobertas, tadinho do Pedro, né? Muitas vezes encobertas pelas falhas dele, que parece que fala maior do que os acertos. Assim somos nós. Se não erramos, possivelmente nós vamos falhar em alguma área, por menor que seja, mesmo sem intenção, mas nós vamos falhar. Se isso acontecer, você vai o quê? Pedir perdão para o Senhor. Você vai pedir para que Deus corrija, o Senhor me perdoe, eu não estou, notem, né? Não vão fazer igual, olhar o lado negativo, notem que eu não estou dando brecha para você falar, eu vou pecar, não é isso que eu estou falando. Estou falando, meu querido, que mesmo com as nossas falhas, Jesus nos quer ao seu lado e trabalhando na causa e na obra do Senhor. Que possamos fazer isso na presença dEle, com fé, com coragem, com ânimo, com disposição. Assim, sempre nós estaremos nos colocando à disposição do Senhor, assim como somos, para que Ele possa aperfeiçoar a nossa vida, para que Ele possa nos moldar, para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer, mas que nós estejamos disponíveis, que não coloquemos, que a gente não coloque essa desculpa de ser falho. Eu sou falho, então eu não vou trabalhar. Eu sou imperfeito, então eu não vou assumir tal responsabilidade. Não faça isso. Coloque-se à disposição do Senhor. Trabalhe para o Senhor e valorize as boas atitudes dos seus irmãos, para que eles também possam se sentir estimulados a trabalhar junto com você para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.